Olá, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de história. Abra um livro na página 79. Nós paramos terminamos a última aula, né? Falando sobre a irrigação, né? A forma de molhar as plantações agrícolas. Primeiro, eles colocavam as plantações próximos aos rios, né? Só que quando o rio enchia muito, inundava as plantações e eles perdiam, né? Então eles começaram a plantar afastado dos rios e eles precisavam carregar a água da beira do rio para colocar nas plantações. Então eles faziam vários cortes assim, né? Em meio à plantação, para que a água corresse por esse canal e fosse molhando a plantação, né? Fosse encharcando toda a terra e assim ficasse úmida, molhando a plantação. E vamos ler esse texto aqui, né? Que diz assim: a maneira como os campos agrícolas são irrigados atualmente é semelhante à dos antigos canais dos povos sedentários. Contudo, formas diferentes de irrigação das plantas foram desenvolvidas. Então, hoje ainda existem, né? Esses canais aqui, né? Que molham a parte térrea da planta, as raízes aqui, né? Para que essas plantas possam ser irrigadas. Mas existem também novas formas. Olha aqui, por exemplo, nessas imagens aqui, olha, nós podemos ver que foram colocados canos de água em toda a extensão da plantação. E esses canos, eles têm furos, né? E esse furo permite com que a água vaze e fique molhando as plantas, né? E tem esse outro aqui, olha, que o jato de água, né, ele é direcionado, né? Ele vai virando para lá, para cá e vai molhando toda a plantação. E esse outro aqui, ó, é só um local no meio aqui, central, né, que tem a água, né, o cano com a água, e esse local ele vai girando, né? Ele é aqui no centro e ele vai girando. E ele vai despejando água para todo lado e assim ele vai molhando tudo e irrigando toda a plantação, né? Então nós temos os nomes aqui técnicos, né? Esse tipo de irrigação aqui é uma irrigação por aspersão, que vai jogando, é como se fosse espalhando de pouquinho a pouquinho, né? E esse aqui é a irrigação localizada, já fica ali no local e vai derramando de acordo com os furos, né? No cano, o cano específico, né? Para esse trabalho. E essa irrigação por pivô central é onde fica parado no meio, né? O ponto de água, e ele fica girando e jogando água para todo lado. Mas ele fica bem no meio, bem centralizado. E aqui embaixo nós temos a quarta questão, que diz assim: ao observar as imagens, que diferença você nota entre as formas antigas e atuais de irrigar as plantações? Bom, então, o que vocês acham que tem de diferença? Bom, antigamente as plantações, elas precisavam ser próximas aos rios, né? Como nós estudamos, por exemplo, eles precisavam desses canais aqui, né? Então, precisava ser próximo ao rio para fazer esse recorte aqui, esse rasgo, né? E a água correr até lá na plantação. Então, não podia ser muito longe, né? E quando era um pouquinho longe, não poderia ser tão longe. Quando era um pouquinho longe, eles precisavam pegar água e carregar, né? Em grandes refratários, em grandes baldes, tigelas, para levar até a plantação e molhar. E era um trabalho muito doloroso, né?
eles carregar por longas distâncias, muita quantidade de água todos os dias para molhar as plantações. Era um trabalho muito difícil, né? Muito penoso. Isso era antigamente, mas hoje em dia não. As plantações até podem ser longe dos rios, porque hoje a água vai para as plantações por essas estruturas hidráulicas aqui, olha, por esses canos, esses tubos. E a água ela é transportada por uma longa distância através de canos até chegar nesse local aqui onde está plantado os vegetais. E toda essa água ela é despejada através dessas máquinas aqui, olha, vários tipos de máquinas hidráulicas, né, que fazem essa irrigação. E antigamente não, era um trabalho manual, eram as pessoas que iam e derramavam água nas plantas, tudo de forma artesanal, de forma manual, né? Hoje não, é tudo tecnológico, através das máquinas, essas ligações hidráulicas, né? Então, essa é a diferença, tá bom? Então, vamos verificar aqui como ficou a resposta. Claro que você pode colocar uma resposta menor, tá bom? Não precisa colocar toda essa explicação. Você só pode colocar que antigamente era bem próximo aos rios, né? E era de forma manual, eles carregavam água por um longo percurso até chegar na plantação, mesmo sendo um pouco perto, né? Eles precisavam carregar manualmente. E hoje é através de todos esses dutos hidráulicos aí, dessas máquinas, dessa forma tecnológica, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim: antigamente as plantações precisavam ficar próximas aos rios para que as águas, ao transbordarem, fossem levadas às plantações através dos canais, ou então através dos chaldufes, que é aquele instrumento, né, que pega a água no rio, levanta, e como se fosse um balde, né, e enche os baldes e vai levando, né, para as plantações. A água era levada manualmente dos rios até os canais para os agricultores. Nos dias atuais, as plantações são irrigadas por mecanismos modernos. A água é transportada a longas distâncias em dutos hidráulicos, onde é pressurizada ou bombeada por máquinas a partir de rios, açudes e barragens. Ok? Então, aqui a gente responde a quarta. Vamos agora para a quinta. A pergunta da quinta diz assim: que outras diferenças existem entre a agricultura dos primeiros povos sedentários e o modo como se é praticada nos tempos atuais? Aqui nós temos um quadro, na antiguidade, nos tempos atuais. Então, vamos ver que tipos de instrumentos na antiguidade, que tipo de instrumentos tem hoje, mão de obra, como era a mão de obra na antiguidade, como é a mão de obra hoje, ok? Bom, então ficou assim, olha. Instrumentos de pedras, esqueci de aumentar aqui a letra. Instrumento de pedra ou de metal fundido, feito à mão, como foice, né? Como foices e arados, ok? Então, esses eram os instrumentos. E qual era a mão de obra de antigamente? Era humana e animal. Então, os seres humanos e os animais que trabalhavam na agricultura de forma artesanal, de forma bem manual, ok? Vamos agora para a atualidade. Então, na atualidade, os instrumentos são de metal, são industrializados e máquinas que plantam, colhem e irrigam as plantas. A mão de obra é humana ainda, animal também, né? Humana, animal, mas também tem as automatizadas, que são as máquinas, né? Que funcionam ali de forma
em que eles vão regulando o tempo que ela deve despejar água, no caso ali para irrigar, né? Então, tudo é feito de forma tecnológica com as máquinas, ok? Então, deixa eu colocar aqui as respostas para vocês compararem, certo? E aqui a gente termina a página 79, ok?